Oi, eu sou o Diogo e hoje eu vou ensinar uma técnica, um esquema para você desenhar qualquer personagem da Disney. Eu já fiz um vídeo assim ensinando vocês a desenharem qualquer personagem de mangá. Falei, por que não da Disney? Eu sei que vocês gostam bastante. Então se você gosta de desenhar, quer aprender a desenhar, se inscreva no canal, já deixa um like, compartilha esse vídeo com a galera e bora lá! Primeira coisa é que nós vamos precisar de folha branca para o nosso desenho. Qualquer folha tá ótimo. Vamos precisar de um lápis qualquer, pode ser aquele lápis número 2 de escola mesmo. E uma borracha, pode ver, uma borracha simples, a minha já tá toda sujinha aqui, mas não tem problema nenhum. E eu também vou usar um lápis vermelho para fazer o esboço, para ficar mais fácil, para explicar para vocês o que é esse esboço, essa técnica que eu vou usar e o que é o desenho mesmo. Esse esquema que eu vou passar para vocês hoje serve para desenhar qualquer personagem humanoide, humano da Disney. Então esquece os animaizinhos, monstros por enquanto, vamos focar nos personagens humanos. E eu vou usar alguns personagens, obviamente, de exemplo para explicar essa técnica. Então a primeira convidada de hoje é a personagem Mirabel do filme Encanto, e a partir do desenho do rosto dela eu vou explicar como que você vai conseguir desenhar qualquer personagem da Disney, beleza? Primeira coisa que nós temos que fazer é um círculo. Todo personagem que você for desenhar da Disney, você vai começar a partir desse círculo. Esse círculo, ele faz parte do esboço, por isso que eu tô fazendo com vermelho. Se o personagem estiver de frente, né, vamos pegar aqui e dividir esse rosto no meio. Também vou dividir ele deitado, então dividiu em pé, passando um pouquinho, deitado o círculo, e essa linha você copiou embaixo. Quem já assistiu algum vídeo meu ensinando a desenhar personagem de mangá, por exemplo, você pode estar pensando, pô, é o mesmo esquema, quase. O que diferencia os personagens da Disney, na sua grande maioria, das técnicas que eu já ensinei a desenhar mangá, é o formato do rosto. E esse é o grande macete, porque o estilo de olhos são parecidos, o estilo entre os personagens da Disney, eu digo, o estilo de boca é parecido e o estilo de nariz é parecido. O grande diferencial mesmo tá no formato do rosto, e é claro, cada um tem suas particularidades, né? Um óculos ou um olho um pouquinho maior, um pouco mais puxado, a sobrancelha mais grossa, o cabelo diferente, enfim. Mas no básico, o que vocês têm que ter em mente é que o formato do rosto vai ser diferente, e é por isso que em vez de fechar esse nosso esboço como eu faço de costume, eu vou deixar ele em aberto, beleza? Então a primeira coisa que eu vou começar é sempre desenhando pelo nariz. Vai fazer seu personagem? Começa do nariz. No caso, a Mirabel, eu ia chamar ela de Maribel. A Mirabel, ela tem um nariz bem simples de fazer. O nariz vai ficar nessa linha aqui de baixo. Então, ó, o nariz dela é 2 letras C. Então, o personagem que você for desenhar da Disney, você tem que ter em mente que o nariz dele vai estar nessa linha. Qualquer personagem? Qualquer personagem. Logo embaixo vai vir a boca. A boca dos personagens da Disney são bem simples de desenhar e elas são bem grandes. E ele vai ter todo esse espaço aqui de baixo para ela ser feita. No caso, a imagem que eu estou usando de referência é aquela que vocês viram no começo. Eu só tenho que lembrar que logo embaixo do nariz, entre esse espacinho aqui, que tem que estar a boca. Sempre eu vou fazer a parte de cima primeiro. No caso, a boca dela aqui ela é bem grande. Ela sobe, desce e vira aqui para o final. Mesma coisa do outro lado. Põe aqui no cantinho um tracinho e agora eu vou fazer toda a parte de baixo, que na verdade, se eu olhar meio de lado, vai ser tipo uma letra D. Galera, não precisa acertar de cara, o desenho você vai acertando, por isso que eu desenho bem clarinho e depois eu vou arrumando. Uma característica marcante dos personagens, no geral, nas garotas ou mulheres da Disney, é que ela tem os lábios presentes. E o lábio, ele começa fino aqui no canto, ele aumenta no meio e ele volta fino. E ele liga numa parte da outra. A mesma coisa o lábio de baixo. Ele começa mais fino, ele fica mais grosso e ele liga do outro lado. Os dentes, que no caso do dente dela, eu vou fazer só um tracinho e tá bom. Por que que eu não posso detalhar os dentes? Porque vai ficar muito pesado, vai ficar meio feião. Vai parecer que ela tá com uns chicletes na boca, tipo uns plets, assim, não fica legal. Depois que eu achei o formato, falei, não, é isso, legal. Agora eu venho com meu lápis e dou uma leve engrossada. Se você for contornar com alguma caneta preta, que pode ser uma caneta nanquim, uma caneta Bic, para poder apagar o esboço depois, você não precisa deixar o traço mais forte. Agora vamos fazer os olhos. Os olhos, ele tem do final do nariz até essa linha do meio para fazer o olho. O que eu aconselho vocês é traçarem, pegar nesse espaço e traçar mais uma linha aqui, para você ter uma ideia de onde está a metade, para você posicionar seu olho. E agora você vai marcar o olho de acordo com o formato
do olho do personagem que você escolheu. Tem que lembrar que ele tem que estar mais ou menos nesse espaço. Se tiver um olho fino, pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo ou bem no meio. Daí vai depender da estrutura do rosto, mas lembrando que você tem esse espaço. Se você fizer esse esquema, você vai desenhar qualquer personagem, beleza? O olho da Mirabel, ele é bem grande, bem arredondado, ele até lembra bastante um olho de mangá. Então o que eu vou fazer? Sempre marcar por fora primeiro. Ó, eu vou usar essa linha como um guia para ter mais ou menos uma ideia que ele está no meio, desenhando sempre bem clarinho. Então o olho dela vai ser tipo uma letra C grandona. Risca bastante seu desenho, que depois você vai vir arrumando, tá? E coloca uma outra bola dentro, que é a parte preta do olho. Depois é só repetir esse mesmo esquema do outro lado. E fez a bolinha aqui. Uma diferença é que na imagem que eu estou usando como referência, ela está com a bochecha levantada, porque até então a boca dela está levantada aqui. Então a bochecha levanta também e corta aqui o olho. Vocês podem perceber que eu desenho o olho, depois eu corto. Sim, eu vou marcando todos os elementos, depois eu vou marcando por cima e assim vai. Eu falo todos os elementos assim. Eu marco o olho, se a bochecha está por cima, depois eu risco por cima, não tem problema. Aqui no final eu vou contornar de preto, que nem na imagem que vocês viram, e vou apagar o que está embaixo. Uma bolinha de cada lado para ser o brilho é sempre do mesmo lado, hein, galera? Tá? Para o personagem aí ficar com o rostinho bem legal. Vou dar uma leve preenchida de preto para ver se está ficando bom. E agora uma coisa que é muito importante aqui é que, diferente do mangá, a maioria dos personagens da Disney, o olho junta uma parte na outra, não fica nenhuma parte aberta. Pode acontecer de ficar aberto? Pode, mas no geral é fechado. E a parte de cima costuma ser mais grossa que a de baixo. E no caso dela aqui, ela tem uns cílios marcados aqui na lateral. Então vem o contorno desse olho por fora. E treina bastante esse esboço, galera, porque a partir dele, como eu falei, você vai desenhar qualquer personagem. Se vocês gostarem desse vídeo, acharem que deu um resultado legal, que nem vocês gostaram do mangá, eu trago um vídeo ensinando a desenhar os personagens animaizinhos da Disney, tipo, o Stitch é um ET, né, bem um animal, mas enfim, Rei Leão e todos os outros, um esquema para desenhar qualquer personagem animal da Disney e qualquer personagem monstro da Disney, tipo Monstro S.A. E essa técnica que eu tô passando aqui serve para os personagens da Pixar também, tá? Porque eles têm o mesmo estilo de desenho, vamos dizer assim. Tanto os clássicos da Disney servem também, as princesas, Peter Pan, enfim, Aladdin, até os personagens mais novos, que é o caso da Mirabel, e os da Pixar também, beleza? Então se vocês quiserem o outro vídeo, comenta aí, animais da Disney, ou monstros da Disney, que eu vou saber que é pra fazer o outro. E bora lá, vamos continuar aqui. Vi que meu olho deu certo, ficou legal. Vou voltar pro meu esboço, porque no caso ela tem um acessório aqui, que é o óculos. Então, para não fazer besteira, eu vou marcar aqui mais ou menos o óculos. Para fazer um círculo legal, eu travo o punho aqui, eu nunca vou completando. E eu uso o braço, ó, e risco várias vezes. Vou fazer de longe com a câmera para vocês verem. Travei o braço e risquei várias vezes. Uma hora ele vai parecer um círculo. Porque daí eu posso usar qualquer uma das linhas que eu peguei aqui. Que nem esse aqui ficou muito grande, daí eu vou lá e diminuo. E vou marcar aqui mais ou menos, opa, ficou muito alto, vou marcar aqui mais ou menos a haste do óculos dela. Beleza, daqui a pouco eu detalho isso. Logo em cima dessa linha, aí essa linha é para marcar mais ou menos a sobrancelha, tá, galera? Eu já vou vir detalhar o óculos e o olho, relaxa aí. A sobrancelha pode estar um pouco para cima, pode estar um pouco para baixo ou cortando essa linha do meio. Ela é mais ou menos um guia para você. A minha aqui, no caso, ela corta um pouquinho. A sobrancelha dela é bem grossa na hora de desenhar. Do outro lado é a mesma coisa. Às vezes vai estar um pouco mais baixo, às vezes está um pouco mais para cima, tá? Um jeito legal de você acertar a sobrancelha é usar o olho como referência. Ver onde ela começa a sobrancelha e onde ela termina no desenho que você tá observando aí. Tudo que é preto eu dou uma leve escurecida aqui porque eu acho mais fácil, tá? Não precisa fazer se você não quiser. E agora eu vou marcar o óculos dela. O óculos dela é bem rente ao olho. Tá vendo? Com essas linhas que eu fiz aqui, guia, fica facinho. Ele passa por cima da sobrancelha e fecha aqui. Daí por fora eu faço a mesma coisa, porque ele tem a parte de dentro e a parte de fora. Do outro lado, a mesma coisa, né? Olhei, tá legal, então agora eu vou vir dando uma leve detalhe. Opa, parou. Faltou fechar aqui. Uma parte na outra. Vou dar uma leve definida no traço aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem e para o nosso desenho também ficar mais bonitão.
Feito, galera, o rosto tá bem definido, já dá pra ver, assim, que já tá parecido já, então já funcionou a técnica. Mas agora que é o grande diferencial que eu falei pra vocês, o formato do rosto. A Disney varia bastante no formato do rosto, por isso que eu deixei aqui embaixo aberta. No caso do rosto da Mirabel, eu ia falar Maribel, o rosto da Mirabel, a testa dela não vem daqui, ela vem mais aqui de baixo, perto da sobrancelha. Ele vem bem arredondado, ele passa aqui, ela tem uma bochecha grande e um queixo pontudo. Então, a mesma coisa, então ela vem aqui, ó, passa pelo óculos, tem uma bochecha grande e um queixo pontudo. Eu tô fazendo com o lápis o esboço porque nessa parte é que eu vou ajeitando o rosto dela. Ah, ficou muito fino, ah, ficou muito grosso, que nem aqui, ó, ficou com muito espaço nessa parte, ela tem menos espaço. Eu venho e arrumo. E esse é o grande lance. Fez aquela estruturinha básica, que assim que acabar o desenho dela eu vou passar de novo para vocês, recapitulando, e ainda vamos desenhar mais personagens para vocês verem, beleza? Mas esse que é o lance. Fez a bolinha, marcou a linha aqui passando um pouco, marcou a linha deitado, copiou embaixo, sabe onde posiciona o nariz, olho e boca, você desenha qualquer personagem da Disney. O pescoço vai estar mais ou menos no meio do olho, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, depende da personagem. A orelha, só para ficar fácil, ela vai ficar geralmente entre o nariz e o meio do olho. Eu vou marcar uma letra C aqui e uma letra C ao contrário, só para mim me guiar, para ver se é isso mesmo. É isso mesmo? Agora eu tenho duas opções, ou já fechar o rosto ou fazer o formato do cabelo. Aí é com vocês. Eu vou fazer o formato do cabelo. Mas antes aqui eu só vou fazer o finalzinho da roupa no esboço, só para a cabeça dela não ficar flutuando, tá? Formato do cabelo, não vou definir o cabelo, a primeira coisa eu vou marcar mais ou menos, posso começar aqui do meio, posso começar de baixo, aí tanto faz. Eu venho marcando um esboço, lembrando que o cabelo vai estar por fora dessa estrutura toda que nós fizemos, e eu marco mais ou menos um esboço, não é meu cabelo ainda, tá? É só um mais ou menos, só para ter uma ideia se tá funcionando, depois eu venho ajeitando as pontas e tudo mais. Vou dar uma ajeitadinha no rosto, que eu achei que ficou faltando um pouquinho de queixo. E é isso. Agora vamos dar uma definida para ver se ficou legal. Vou começar definindo justamente pela parte de dentro. Daí agora eu vou seguir uma certa lógica, né? Vou fazer a parte de dentro primeiro. Meu esboço é o guia, então eu vou pegar e usar a linha que eu achar que vai ficar melhor, tá? Que depois, novamente, como você está fazendo isso com o lápis, aqui o lápis de escrever mesmo, ou de desenhar, enfim, você não está fazendo com o lápis de cor, depois você vai contornar isso com tinta preta e apagar o que está embaixo. Ah, e é assim que o pessoal profissional desenha lá na Disney? É assim mesmo. Você vai fazer um desenho que você vai ter que contornar de preto, tirando o que é digital, enfim, né? Mas até pro digital é a mesma coisa, você faz uma camada de outra cor ou mais clara, depois passa a linha preta e apaga o que está embaixo. Ela tem um brinco aqui, ó, que vai ser tipo uma letrinha C e uma letrinha U dos dois lados, ó, uma letrinha C ao contrário, uma letrinha U. A orelha é bem simples, você vai praticamente contornar isso que nós já tínhamos feito, colocando só ela um pouquinho mais bicuda na parte de cima. Contornou aqui e aqui um pouquinho mais com um biquinho na ponta. Detalhes dentro da orelha, uma letra C e aqui em cima um tracinho. Uma letra C ao contrário e aqui em cima um tracinho. Contornou o pescoço. Fechei um pedacinho da roupa aqui, né? Só pra ficar legal. Agora sim eu vou vir e vou trabalhar no cabelo dela. Eu tenho mais ou menos o formato básico, só que eu vou agora colocando o formato exato. Vejo se ficou pequeno, que nem achei que aqui ficou pequeno. Já vou ampliar que o cabelo dela é maior. Por isso que o esboço é algo muito importante, porque a partir dele você também enxerga aquilo que você precisa arrumar, vamos dizer assim. E você já tem um guia de onde ir seu desenho. Então eu vou fazendo ponta por ponta. Não precisa fazer todas as pontas iguaizinhas, tá? É mais ou menos, você indica um formato de como é que é.
formato do cabelo feito. Agora no caso do cabelo dela, o meu ficou um pouquinho mais alto, achei. Pode ser que ele fique um pouquinho menor, fique melhor, calma aí. Tô dando uma leve arrumada aqui, que eu achei que o meu ficou muito alto a parte de cima. E que eu falei pra vocês, o desenho é isso. Você fez, pô, o que não ficou legal é só você pegar e arrumar. Temos que tirar esse mito que você tem que acertar de uma vez, que quem manja desenhar não erra. Pelo contrário, você tem um esboço, você vai lapidando da maneira que você acha que fique melhor. Encontrou um formato que você gostou? Daí já era. Agora no caso é só contornar, pintar. No meu eu só vou preencher de preto para vocês terem uma ideia melhor do resultado final. Pronto, a Mirabel tá finalizada. Gostei do resultado, achei que ficou bem massa. É isso aí, deu para sacar o esquema. Se você não tá convencido que funciona ainda, agora eu vou mostrar esse mesmo esquema no personagem que tem um rosto totalmente diferente da Mirabel, que é o Woody do Toy Story. Tá, o Woody é humanoide, ele não é bem humano, mas ele parece um humano, então serve pro mesmo esquema. Mas antes eu vou estragar meu desenho aqui para mostrar para vocês recapitularem como é que é a estrutura. Ela começa com um círculo. Essa parte eu sei que muita gente vai ficar com uma certa dó, mas nós estamos aqui para explicar, para você fazer você desenhar bem e desenhar tudo aquilo que você quiser. Então é esse esquema. Fez um círculo, ó. Dividiu ele em pé, dividiu ele deitado, essa linha copiou embaixo, e lembrando que a linha que está em pé, ela passa um pouquinho o rosto. Então, sempre, ó, círculo, ó, linha em pé, duas linhas deitadas. É isso que você precisa para desenhar qualquer personagem da Disney. Antes de nós desenharmos o Woody, eu vou passar um esquema rapidinho, que eu sei que alguém vai perguntar: e se meu personagem tiver virado um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, um pouco para baixo, como eu faço? Eu já expliquei isso naquele vídeo que eu ensinei a desenhar qualquer personagem de mangá, que tá aí nos cards do vídeo e também tá linkado no final desse vídeo, mas eu vou aqui passar rapidamente de novo como funciona. Quando você faz o círculo inicial, aqui, você marca 3 linhas, certo? Uma linha em pé e 2 linhas deitadas. A linha que está em pé aqui, ela vai definir se o personagem está virado para a direita ou para a esquerda. Ainda bem que eu desenho melhor do que eu escrevo, porque minha letra é muito feia. Mas enfim, e as 2 linhas que estão deitadas, ela que define se o personagem olha para cima ou para baixo. Então, se o personagem estiver inclinado um pouco para a esquerda, para nossa esquerda, aquela linha que estava em pé, eu simplesmente pego e inclino ela para a esquerda. Só que eu tenho que fazer arredondado, porque você tem que pensar que a cabeça do personagem é uma bola, né? Ele, apesar de ele estar desenhado num papel, é como se ele fosse 3D. Então você tem que incliná-lo um pouco para o lado. E as outras linhas que estão aqui, por exemplo, se ele estiver olhando um pouco para cima, eu vou pegar e inclinar para cima. E a linha que está embaixo, que estava aqui, ela vai imitar a de cima. Só que eu não vou fechar. Eu vou desenhar, por exemplo, o nariz aqui. A posição continua a mesma coisa. Vou desenhar o olho do personagem, por exemplo. Vou fazer aqui rapidinho um exemplo do personagem X, um personagem que não é ninguém, tá? Esse não é ninguém especial. Marcar a boca dele. Depois é só contornar o rosto com o formato que for, né? Com o formato que ele tiver. Que nem aqui eu tô fazendo alguém aleatório. Não sei quem que é essa pessoa. Mas tá aí, ó, tá com o rosto inclinado para cima. Então é basicamente inclinar as linhas. Mostrar aqui no cantinho rapidinho para a direita. É só pegar e inclinar a linha para a direita. Daí tá olhando para a direita e reto. Daí você fecha reto. Para a direita e para baixo. Daí você põe a linha para baixo. Mesma coisa, ó, nariz. Daí o olho. A boca, sobrancelha e assim vai, beleza? Agora sim, vamos pro Woody. O Woody tem um formato totalmente diferente do rosto da Mirabel, mas vamos começar do mesmo jeito. Com um círculo. A imagem que vocês viram aí de modelo, ela tá um pouquinho inclinada para a esquerda, então já vai ser legal para nós usarmos o que nós aprendemos agora há pouco, né? Então a linha que tá em pé, ela tá um pouquinho virada para a esquerda, bem pouquinho. E as outras linhas aqui, ela tá um pouquinho virada para cima, porque ele tá com o rosto mais ou menos nessa posição. Parou, não fecha. Vamos começar. O nariz do Woody segue também o nariz dos personagens da Disney, muito simples. Geralmente eles têm 2 traços ou um traço só. No caso do Woody, ele tem 2 tracinhos aqui.
Ele é um nariz bem pontudo, lembrando que o nariz vai ficar linha que está em pé com essa linha deitada que está embaixo, sempre na mesma posição, sempre. E ele vai o nariz até quase a linha do meio, ele tem um nariz bem grandão, Woody, né? Posso fazer a boca, posso fazer os olhos, tanto faz, é nariz, olho e boca, nariz, boca e olho. No Woody eu vou começar marcando os olhos, só para mostrar para vocês que dá para fazer desse jeito também. Mas lembra, dividiu esse espaço no meio, é ele como você vai usar como guia. Eu vou usar o lápis de cor aqui para testar, para ver se meu olho fica legal. Se ficar legal, eu venho e passo o lápis normal. É uma opção também. No caso do olho do Woody, são 3 bolas. Uma maior e 2 menores no centro. Achei que ficou legal. Tá legal? Daí eu vou vir com o meu lápis normal e vou definir. A bolinha do meio, a menor, ela é inteira preta, que é a pupila do olho dele. A outra bolinha onde vai a cor, que seria a íris dos olhos. E como eu falei pra vocês, no grande maioria dos personagens da Disney, o olho ele é todo contornado, tá? Não é uma parte só ou outra. E a parte de cima, ela é um pouquinho... No caso do Woody, ele é só um pouco mais grossa. Do outro lado, a mesma coisa, é só repetir o processo. E engrossei a parte de cima do olho. Os olhinhos do Woody são profundos, né? Posso marcar a sobrancelha já antes da boca? Pode também, porque quando você marca o olho, você já pode marcar a sobrancelha. Lembrando que ela pode estar nessa linha do meio. No caso, o olho dele acabou encostando, mas como eu falei no outro, um pouco para baixo, um pouco para cima. No caso, a sobrancelha do Woody é um pouco mais para cima. Ela tem a pontinha aqui fina e depois ela engrossa. São coisas que daí você vai reparando de personagem para personagem. E aqui a outra ela é mais curvada nessa expressão que ele está fazendo. Então vai depender da expressão que ele está fazendo aí. Agora vamos para a boca. A boca dele é o mesmo esquema da boca da Mirabel. Mesmo esquema mesmo. Só que ele tem uma parte aqui maior. Então a boca dele, em vez de sair mais para cima, vai sair mais para baixo. Isso aí você vai fazendo de olho mesmo. Vai testando um pouquinho para baixo, um pouco para cima. E é isso. Vai variar muito do personagem. Mas o formato aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ele vem, sobe um pouquinho, tem aquela curvinha aqui no canto, mesmo esquema aqui, sobe um pouquinho. O legal é você usar o olho do personagem como referência. Ah, a boca vai até o final do olho, a boca vai até uma parte do meio, enfim. Você vai usando aí. Faz a parte de baixo, sem pôr os dentes, fica um negócio bizarro demais. Olha isso, que coisa esquisita. Mas aí marcou os dentes, mesmo esquema que nós fizemos na Mirabel. A diferença é que o Woody, nessa imagem, ele tá mostrando só os dentes de cima e não os de baixo. Daí você vai acertando, se não ficou legal você vai arrumando e assim vai. Enquanto eu ajeito minha boca aqui, eu quero que você pare esse vídeo e comente qual é o seu personagem favorito da Disney ou quais são, porque às vezes é difícil escolher um só. O Woody tá entre meus top 3 personagens, ele sem dúvida é um dos personagens que eu mais gosto da Disney. Eu acho o Woody um cara legal demais. O Woody tem uma marcação embaixo da boca para indicar o lábio dele. Galera, agora que eu falei pra vocês, lembra do diferencial, qual que é o formato do rosto? Eu vou até pegar um lápis azul, eu sei que vai ficar bem clarinho, mas pra diferenciar, se eu vim aqui marcar um rosto dele redondo, acho que não tá dando nem pra vocês enxergarem. Eu vou fazer clarinho com o lápis aqui que eu tô mesmo, de desenho, depois eu apago. Se eu vim aqui marcar um rosto redondo, colocar um queixão quadrado e terminar o resto redondo, uma orelha grande... Não tem nada a ver com o Woody, mas pode ser outro personagem da Disney. Eu posso marcar uma bochechinha aqui, enfim. Mas o formato do rosto que é o grande lance. Legal que o Woody tem o chapéu também, vai dar pra mostrar como é que é um acessório, né? Mas agora vamos voltar pro formato. Ele tem aqui um pedacinho pra testa bem pequeno até, né? Porque o resto fica coberto pelo chapéu. Ele tem uma cara bem quadradona e um queixo enorme, por isso que eu vou fazendo aqui primeiro com o meu lápis de rascunho. No caso aí você vai fazer com o seu lápis normal bem clarinho, para ver se tá ficando legal. Vou marcar aqui a parte do maxilar dele e agora eu vou acertando até ficar num resultado que eu goste. A orelha do lado esquerdo não vai aparecer, mas a do lado direito vai, é uma letrinha C. Ele também tem uma costeleta aqui que eu vou marcar, cabelo aqui atrás. E o pescoço dele é mais ou menos aqui. Novamente eu não vou detalhar a roupa, só vou fazer uma marcação aqui para
cabeça dele não ficar flutuando. Agora eu venho dando uma lapidada, ou seja, dando uma ajeitada no meu rosto, vejo se é isso mesmo, se ficou legal. Antes de continuar a definir, quando o personagem tiver um acessório, nós vamos pegar e já vamos marcar o acessório. O acessório é só você marcar mais ou menos o formato básico dele. O formato básico é esquecer os detalhes e vir marcando, que nem o chapéu dele aqui. Ele tem uma aba para esse lado, vira, parece uma letra C, vai tentando enxergar formas parecidas. Ah, parece um triângulo, parece uma letra tal. Assim vai ficar mais fácil de você conseguir desenhar. E a parte de cima dele, do chapéu, vem mais ou menos aqui. Ó, eu achei já que no esboço que meu chapéu aqui ficou pequeno, vou aumentar um pouquinho, e o chapéu não vai até a orelha, eu tinha marcado errado, ele vai até só um pedacinho do cabelo, por isso que é legal do esboço. E aqui é a mesma coisa, eu marquei ele muito grande, então agora eu vou vir dar uma arrumada, e na verdade eu acho que o desenho do Woody tá bem legal agora, eu só vou vir definindo o meu esboço, e vou definindo o que eu já marquei. Pronto, finalizei meu Woody, e se você comparar com a Mirabel do desenho anterior, o formato do rosto não tem nada a ver, mas foi feito exatamente usando a mesma técnica, o mesmo esboço, enfim, serve para qualquer personagem de qualquer idade. Se for desenhar o Carl do Up, vai ser o mesmo esquema. Se for desenhar o personagem Luca, por exemplo, vai ser o mesmo esquema, ele é uma criança. Qualquer princesa da Disney, Tiana, Bella, Mulan, enfim, todas vão ser do mesmo jeito, mesmos personagens masculinos e assim vai, galera. Agora é só pegar, treinar como faz essa técnica inicial, né, esse esboço inicial, e desenhar os personagens que você quiser. Quanto mais você desenhar, quanto mais você treinar, mais bonito vai ficar o resultado, beleza? Não esquece de comentar se vocês querem personagens monstros da Disney ou animais da Disney. Comentar qual é o seu personagem favorito da Disney, ou pelo menos os 3 personagens que você mais gosta. Deixa like, se inscreva no canal. Convido vocês também para conhecer o canal da minha esposa Renata Selly, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube. Primeiro link da descrição. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, tchau! E treina aí, hein? Treina os desenhos que vai ficar bonito demais, eu tenho certeza.